oração é uma coisa interessante, que hoje as pessoas se preocupam em fazer oração bonita, né? Mas a oração de um justo, Deus escuta e nunca rejeita. E é isso que nós vamos cantar hoje. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta o quê? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor vai ser. Deus lá na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha por quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar como entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Seu louvor embora do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. E Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha com quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. E erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
ministrada pelo servo de Deus, pastor Leonardo. Muitas pessoas dando testemunho de como foi abençoada a palavra. Eu louvo a Deus pela vida desse casal que tanto nos abençoa, né? Estão conosco. A reflexão de hoje tem como título um chamado muito especial. E sabe, antes de começar o culto, eu conversava com um casal que eu casei, e eles me contaram, ela me contou que foi chamada do concurso, e ele era militar e corajosamente pediu baixa, e vão vir agora para o Nordeste, e ele também vai ser chamado já já, em nome de Jesus. Também passou no concurso, e foi interessante eles me dizerem isso, porque tem a ver com a reflexão de hoje, que tem a ver com chamado. Chamado, queridos, é algo muito especial para nós, principalmente quando o chamado é algo que nós esperamos, ou mesmo que não esperamos, mas que traz alegria, que traz regozijo, que traz a convicção de que Deus cuida de nós. Amém, igreja? Quando você percebe isso, pode ser o chamado de um concurso, pode ser o chamado de um emprego, algum lugar que você deixou um currículo, algum lugar que você almeja trabalhar e que você espera tanto que aconteça. E eu quero te dizer aqui dentro desse contexto, abrindo parênteses, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, em oração, súplica, em ação de graça, coloca diante de Deus. Aleluia. E a paz de Deus encherá o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vai mudar e vai lhe dar a certeza de que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Como é bom o chamado. Imagina que aqui tem alguém que vai ser chamado essa semana pela Caixa Econômica Federal, e o chamado vai ser assim: olha, você ganhou na Mega Sena. Você tem dois problemas, um para acertar com Deus e outro com a Caixa. Pastor, isso é pecado? Eu não vou me entrar nessa seara agora. 30 milhões de reais ele espera na Caixa. E uma vez o irmão perguntou ao pastor Ademir Simões: pastor Ademir, se eu tirar da Mega Sena, o senhor recebe meu dízimo? Ele disse: eu teria que abençoar nota por nota. Vou sair para receber. Chamado é algo muito tremendo, principalmente quando a gente entende que é um chamado de Deus. Só que nem sempre o chamado ou a vontade de Deus, eu tenho dito, é exatamente aquilo que eu quero, ou da forma que eu quero. Mas eu quero te dizer que no começo, no meio ou no fim, o chamado de Deus se cumpre de forma tremenda, e Ele honrará aqueles que entenderem esse chamado. Às vezes esse chamado muda totalmente a nossa vida, muda totalmente a direção do nosso ser. Quantas vezes eu tomei decisões a partir de chamados de Deus? A obra é uma realidade. Você acha que é fácil sair de uma igreja que você está há 24 anos? Sair de um pastor que é seu pai, seu amigo, aquele que sempre esteve do seu lado? Não é fácil. Só quando Deus manda. E aí quando Deus manda, tudo vai ficando. Alguns irmãos me procuraram e disseram: pastor, eu quero ir para a obra, quero ir para a obra. Eu disse: glória a Deus. Se for de Deus, amém. Se não for de Deus, meu irmão, sinta a vontade de Deus, o tempo de Deus. As coisas de Deus são tremendas, e a forma que Deus faz é tudo tremendo. Quantos pode dizer amém? Amém. O chamado, quando vem da parte de Deus, ele traz algo que é fundamental. Primeiro, ele traz paz. Quando você não sente paz, às vezes as pessoas me procuram: pastor, eu preciso tomar uma decisão, pastor, muito inquieto. Eu digo: calma. A paz é o juiz. A Bíblia diz que a paz é o nosso árbitro. E se você não sente paz, meu irmão, minha irmã, espere em Deus. Seja qual for o desejo do teu coração, que às vezes é tão impulsivo, que às vezes é tão acelerado, tão desejoso, mas é por conta disso que muitas vezes nós erramos. Por isso,
Espere em Deus. E Ele vai te mostrar. Eu queria trazer aqui alguns exemplos de chamado. Exemplos que edificaram e edificam a minha vida e edificam a igreja do Senhor. O primeiro deles é o chamado de Abraão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ler e já perceberam a profundidade do chamado de Abraão. Até porque há algumas coisas bem peculiares, bem diferentes desse chamado. Primeiro, Abraão tinha 75 anos. E você está dizendo que não dá mais para fazer nada para o Senhor? Esse é um exemplo de vida. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou pedindo a ele uma atitude de fé. Para entendermos esse chamado, precisamos conhecer a Deus. Muitos de nós não caminhamos ainda pelos caminhos que o Senhor nos chama a caminhar, porque não temos essa coragem. Olha que chamado, gente. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, deixa todos os teus parentes, deixa a casa dos teus pais, para a terra que te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti será bendita todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus está te chamando. Deus está te pedindo um passo de fé. Não basta entender que Deus está chamando. Não basta entender o chamado. Precisamos ter a plena convicção de que Deus está nos chamando. Agora, depois de toda uma caminhada, depois de toda uma decisão a partir desse chamado de Deus, que já não foi fácil, Deus pede, Deus chama Abraão para entregá-lo aquilo que para ele era algo tão especial. Vocês sabem que Abraão e Sara não poderiam ter filhos. Ela era estéril. E nas promessas de Deus, porque Deus é Deus de milagre, nós cremos nisso. Amém. Independente de idade, de lugar, de posição social, de cor, do que você imaginar, Deus faz. Deus faz. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tirei férias, fiz uma viagem, fui a uma cidadezinha aqui perto, e à noite fiquei meio inquieto, não tinha muito o que fazer, e eu fui numa igreja. Era uma igrejinha simples, e eu entrei naquela igreja e sentei e vi um pastor de calça amarela com uma camisa azul e uma gravata verde. E eu disse: Jesus, o que é que esse senhor vai me falar? Presta atenção. Eu já rodei em tantos lugares, eu já ouvi tantos bons pregadores. O que esse senhor vai me falar? E eu vou dizer uma coisa: eu saí dali envergonhado, porque Deus usou tanto para o molde daquele homem, que eu fui extremamente abençoado. Não importa qual lugar que você esteja, Deus vai te abençoar. Aqui houve um chamado, talvez, que para mim e você fosse quase que impossível. Deus pediu a Abraão o seu filho, o filho da promessa. Capítulo 22, verso 1 a 14 diz: sucedeu, pois,
que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão: pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis que o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Creia nisso, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali o altar, pôs a lenha em ordem e amarrou a Isaque seu filho. O deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, lhe bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: mais uma vez, eis-me aqui. Todos nós temos um propósito aqui. A vida que você tem aqui é uma missão. A vida que você leva aqui é um chamado. Eu tenho dito, principalmente os profissionais, que aonde você está é um ministério de Deus, é um chamado de Deus, é um propósito de Deus. E mesmo que pareça que você está indo para o holocausto toda segunda-feira e que não há cordeiro, que o cordeiro talvez seja você, Deus tem um propósito, e esse propósito nada mais é de que glorificar o seu nome através da sua vida. Creia, Deus vai te dar a vitória. Por mais pesado que seja, por mais difícil que seja, que você perceba esse chamado de Deus, creia, Deus vai prover. O que Deus esperava de Abraão nada mais era de que obediência, ação de fé, coragem de entrega, que muitas vezes eu e você não temos. Nós não conseguimos fazer isso para Deus. Aqui existia um Deus também espírito, mas existia um Deus tão real na vida de Abraão, que ele lá atrás deixou a sua parentela, deixou seus pais, deixou sua família e seguiu para um lugar que ele não tinha visto. Mas assim, mais adiante Deus pediu o sacrifício do seu filho. Talvez o pior chamado que alguém que é pai aqui sabe. Eu quando leio esse texto eu temo e tremo em Deus pedir Bianca. Velho, o que seria de mim?
Abraão pegou na mão de Isaac e disse: ao Senhor eu dou. O que é que Deus tem te pedido? Talvez aquilo que está no teu coração, talvez aquilo que faz o trono do teu coração. Cuidado, né? Porque esse trono só pertence a Ele. Não coloca nada nem ninguém nesse trono. Deixa esse trono para Deus. Porque ai de nós se Ele pedir. O segundo chamado é o chamado da prova da vida com Deus. E eu quero usar a vida de Daniel. No capítulo 2 do livro de Daniel, verso 3 diz assim: então diante disso o rei Apanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos seus filhos, ou dos filhos de Israel, dentro da linhagem real e dos nobres, jovens que não fossem defeituosos, que tivesse aparência bela, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade de servirem no palácio do rei, e que ele ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados, em especial por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, dentre eles se achavam, entre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe propôs trocar de nome. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que concedesse não usufruir de nada que ali era servido. Um chamado extremamente complicado. Ele iria viver em terras estranhas, em religião pagã, em costumes mundanos, com toda a liberdade de um reinado ímpio, com possibilidades inúmeras de pecar contra Deus, e entender que esse afastamento dos seus familiares e outros poderia lhe proporcionar uma liberdade maior. Mas ele decidiu não se contaminar. Sabe o que é isso? A convicção de um chamado. Muitos de nós, por muito menos, nas nossas terras, no meio dos nossos, saímos da presença de Deus. Partilhamos ou compartilhamos das iguarias do mundo. Recebemos e nos alegramos daquilo que os reinados têm nos dado. E esquecemos que isso nos traz um grande preço a pagar. A distância do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Daniel resolveu pagar o preço. E o texto mais adiante vai crescendo, dizendo que Daniel tomou a decisão não diferentemente de Abraão, porque a decisão de Daniel nada mais foi de que a aliança que ele tinha com Deus, assim como lá atrás nós lemos acerca do pai da fé. Daniel não poderia deixar de constar na galeria dos heróis da fé, daqueles que enfrentaram o bombardeio do pecado, daqueles que enfrentaram o bombardeio do mundo a partir de um chamado, o chamado para ser diferente num mundo tão igual. Diz o texto que Daniel decidiu não se contaminar, decidiu pagar o preço, mesmo que fosse de vida. Como mais adiante no capítulo 6 nós encontramos
daqueles que forjaram ou mentiram acerca de Daniel. Levaram um decreto para o rei assinar, para que ele fosse para a cova, e para que ele fosse comido pelos leões, a partir daquilo que ele não fez. Mas o chamado não era de homens. Eu te falei, eu te falo, Deus te honrará. A Bíblia diz que o rei não dormiu e a noite toda passou em vigília, depois que assinou o decreto. E logo cedo correu a pedra e disse: Daniel, teu rei te salvou. Ele tinha convicção a partir de uma vida plena. Daniel não era quem era no reinado, a segunda pessoa do rei, a segunda pessoa daquele reinado. Porque Daniel era tão bonito quanto os outros, inteligente quanto os outros, mas ele era porque ele servia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque ele decidiu caminhar a partir de um chamado, mesmo que precisasse pagar o preço, e ele pagou. Daniel só precisava não orar a Deus, como fazia, diz o texto, 3 vezes ao dia. Daniel só precisava renunciar alguns dias, 30 dias, não adorar a Deus. Ele só precisava passar 30 dias sem orar, sem ler a Bíblia. Isso que você faz às vezes. É tão fácil, né, fazer? Mas ele decidiu que não iria fazer. Ele decidiu que não iria se contaminar. E que mesmo que a morte o viesse, batesse em sua porta através de cada leão, ele morreria, entendendo o chamado de Deus. Qual é o nosso chamado? Isaías 61 diz que o Espírito de Deus está sobre nós, que o Senhor nos ungiu a pregar as boas novas quebrantados. Enviou-me a curar os cativos, a quebrar prisões, correntes. Qual é o meu chamado? Qual é o teu chamado? O que nós temos feito? A Bíblia diz no capítulo 6, já no finalzinho, que o rei tirou Daniel e trouxe todos aqueles que tinham forjado contra eles e disse: pelo teu chamado, pela tua vida a partir de hoje, esse reinado terá um Deus, o Deus de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro chamado é o chamado profético de Deus. Sabe, queridos, nós temos algo que é tesouro, em vaso de barro, mas é tesouro. E esse algo é a palavra. Você crê nisso? Se você está procurando algum tesouro, você tem a palavra. Lendo o capítulo de Ezequiel 37, você encontra um vale de ossos secos. E ali o Espírito chama o profeta, chama a mim e a você. Ali é um chamado de ação, é um chamado que nos desafia a ver o caos, mas a crer que esse caos pode ser mudado. Não podemos estar aqui todos os domingos ouvindo de Deus, louvando a Deus, e quando sairmos ali naquela porta, a nossa fé fica para trás, a nossa percepção de milagre fica para trás, a nossa percepção de um Deus que faz, que cura, que transforma, que restaura, fica para trás. Não! Nós precisamos ter uma fé viva lá fora, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Precisamos viver essa fé, proclamar essa fé. E aqui o profeta é chamado a profetizar. O profeta não é chamado a ficar calado. Profetiza. Vem, olha o vale. Meus irmãos, presta atenção. Você sabe que vale eu estou falando?
Olhe o seu vale. Olhe o vale que está tão perto de você. Na vida de alguém tão perto de você. Mas Deus nos chama a profetizar. E Deus nos desafia. Gary, é verdade. Ao vale de ossos secos, sem vida, sem sentido. Crê tu. Crês que esses ossos podem sobreviver. Aleluia. Podem reviver. Aqui, meus irmãos, está um desafio de vida com Deus. Isso aqui impulsiona a pregar a palavra. Porque eu sou um vale restaurado. Eu tenho visto vales restaurados. Você é um vale restaurado. Um dia, alguém profetizou sobre a tua vida e soprou o Espírito, e os ossos se ajuntaram, e veio nervo, e veio pele, e foi transformado num grande exército. E o Senhor soprou, e veio a vida. Essa igreja é uma igreja que crê na restauração do homem. Essa igreja é uma igreja que crê na reconstrução ou reconstituição daquele vale, seja ele qual for. Qual é o seu vale? Deus nos chama hoje a olhar para o vale, mas Ele nos chama também a profetizar sobre o vale. Profetizar sobre vidas. Meus irmãos, tenham coragem. Nós servimos a um Deus verdadeiro. Nós servimos a um Deus que não mente. Nós servimos a um Deus que faz, que é poderoso, que restaura, que cura. Profetiza. Eu desafio a você hoje. Profetiza. Faz o que você nunca fez. Profetiza. Não fica só dizendo é um vale, pastor. Pastor, não tem jeito, é um vale. Meu filho não tem jeito. Minhas coisas não tem jeito. Não, pare em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza vida, cura, transformação. Profetiza. Deus, eu creio, tu podes. Deus, eu creio, tu podes. Assim como tu fizeste com a minha vida, assim como tu tem feito com a minha vida, Deus, tu podes. Aleluia. E o vale se transformará em um grande exército para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Chamado é algo que muitas vezes está na contramão daquilo que eu sonho. Porque por mais que eu sonhe, eu preciso de sonhar os sonhos de Deus. Eu me lembro, eu nasci no dia 25 de agosto, dia de soldado. Minha mãe fazia umas fadinhas de soldado e eu ia lá para a lagoa. O povo tirava foto comigo, bonitinho, vestido de soldado. Eu cresci sonhando em ser um soldado. E eu fui para o exército. Fui até com um primo meu, Maurição, 2 metros. E eu não consegui me firmar no exército, porque meu pé é chato, meu pé é reto. Pisei na areia quente, muito, sofri muito, mas não deu jeito.
Usei aquelas botinhas, mas também não deu jeito. E aí quando o comandante dizia, meia volta, vou ver, não vai ver nada, não consigo baixar. Aí eu vi. E eu fiquei dispensado. E eu fiquei traumatizado. Porque meu sonho era ser um oficial do exército. Meu sonho era ter patente. Era poder botar aquelas roupas que eu botava como criança, só que algo muito real. Até que um dia eu entendi que Deus me queria em outro exército. E que eu não queria ser um soldado no outro exército. Eu queria ser alguém que pudesse estar mais perto de Deus, que pudesse crescer, não como patente e menosprezo dos outros, mas eu não queria ser um a mais. Eu não queria ser um soldado de cadeira, eu queria ser um soldado de carreira, que eu pudesse fazer algo pelo reino. E hoje eu entendo que este é o meu exército. Hoje eu entendo que o meu general não se aposenta. Aleluia. Ele não sai. Ele é eterno. O meu general nunca perdeu uma guerra. E hoje eu entendo o meu chamado. Aquele menino que lá atrás traumatizou porque não ficou no exército. E não sabia eu que Deus tinha algo muito maior. Às vezes, o chamado não é exatamente aquilo que nós pensamos ou queremos. O apóstolo Paulo, ainda como Saulo na estrada de Damasco, seguindo para prender, açoitar e levar sofrimento aos cristãos, teve um encontro com Jesus. Na verdade, ele teve um chamado. Após a sua cegueira, entendeu esse chamado. E aquele Saulo que era perseguidor, disse em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. E ele sabia o que dizia. Porque se você ler a história, vê o quanto ele foi atribulado, mas ele recebeu um chamado. Não foi exatamente como ele queria. Quem nos separará? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Está escrito que nesse chamado somos entregues todos os dias como ovelha que vai para o matador. Porém, queridos, nesse chamado somos mais que vencedores naquele que nos amou. Você crê nisso? Amém. Porque estou certo, disse ele, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem potestades, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. É a convicção, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a ter passado o que eu e você não passamos, nem sabemos o que é. Nós vamos ter esse mês de dezembro um culto missionário. Nós estamos trazendo um missionário aqui, que vai dar um testemunho. Fazer um culto lindo missionário. Vocês vão ouvir um pouquinho o que é missão, o que é chamado. O nosso chamado é light. Eu sou chamado para estar no meu trabalho, na minha casa, no meu carro, na minha cidade, na minha família, e muitas vezes negligencio. Qual é o teu chamado? E por último,
chamado da perda e da dor. Você está pronto? Vai não. Existe um homem, que esse homem era tão fiel a Deus, era tão temente a Deus, era tão correto com Deus, que ele chamou a atenção do diabo. O nome dele é Jó. E como ninguém toca na minha vida, se Deus não permitir, nem na sua, você crê nisso? Ele pediu permissão a Deus, dizendo: olha Deus, sabe por que Jó é assim? Porque ele é um homem rico, porque ele tem tudo, é um homem próspero. Deus disse: eu conheço o coração de Jó. Eu não conheço as coisas de Jó, porque as coisas que ele são consequências. E Deus permitiu que o diabo desse a Jó, tocasse no seu corpo, trouxesse doenças. Aí no capítulo 2, na 13, não vou ler para não esticar muito, mas depois você lê. Botou de lado uma abençoada esposa que só amaldiçoava. Fez com que ele perdesse tudo, e para completar, até seus filhos. Chegava a notícia: Jó, teus filhos agora morreram, teu gado morreu, tuas vacas morreram, teus bois morreram, está morrendo tudo. Chagas, feridas, que o texto diz que ele arrancava com telha. Chamado da dor. Pastor, está doendo, pastor, está difícil. Meu irmão, creia, Deus vai te dar a vitória. Jó persistiu, brigou com Deus, teve momentos difíceis, mas no capítulo 42, finalizando o seu livro, ele disse: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. No capítulo 10, no capítulo 42, verso 10 e 17, diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes ele possuía. Então vieram ter com eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. O consolaram, e percebeu o consolo do Senhor, que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor os últimos dias de Jó. O Senhor fez com que fosse assim o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira, e aí começa a dizer: e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Mais adiante ele diz: antes eu te ouvia de ouvir falar, eu te conhecia daquilo que eu ouvia de ti, mas agora eu te conheço de andar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, quantas vezes nós estamos distantes da percepção deste chamado, seja ele qual for a direção que o Senhor der, seja ele a direção de Abraão, da fé, a direção de Daniel, o testemunho vivo da glória do Senhor, a direção de Ezequiel,
profetizarmos acerca dos vales da vida, na direção de Jó, em meio a dor, em meio a sofrimentos. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora digo te andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Entrego a ti minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Deus, Senhor e Pai. Entrego-te minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é minha vida em tua vida. Quero orar por você. Começa a entender que o que você vive é uma missão, é um chamado, e que Deus quer te honrar, te dando a vitória. Você que hoje quer buscar a direção de Deus, quer ouvir a voz de Deus guiando os seus passos, fique em pé. Eu quero orar por você, onde você estiver. Não precisa vir aqui à frente. Mas você que tem decisões a tomar, você que recebeu de Deus essa palavra, que entende que a sua vida é um propósito, que Deus tem planos sobre esses propósitos. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor me ensinou tanto com essa palavra. Quantas vezes eu parei, li, reli, e eu comecei a perceber a profundidade da experiência desses homens contigo. A profundidade da coragem desses homens, da fé. Oh Deus, como a tua palavra nos edifica, nos faz crescer, revela a tua vontade, revela a missão, revela o teu chamado, nos dá coragem, intrepidez, força, fé, visão, para mesmo sem ver a terra prometida, caminharmos na direção do Senhor, para renunciarmos àquilo que nos prende de fazer a tua vontade, nos prende de assumir ministérios diante de ti, nos prende, Senhor, de trabalharmos para o teu reino,
nos dá coragem de renunciar àquilo que prende o nosso coração, em nome de Jesus. Nos dá coragem para desentronizar tudo e todos que entronizamos em teu lugar. Nos dá coragem para profetizar sobre os vales da vida, das nossas vidas, das vidas dos nossos. Em nome de Jesus, hoje, nessa noite, Pai, em nome de Jesus eu te peço, quebra cadeias, quebra correntes, tira a miopia espiritual, da visão, Deus, da força. Que possamos olhar a fé nesses homens, a coragem em meio à dor de Paulo, de Jó, de tantos, e que disse que nada, mesmo em meio a tudo isso, nada o separaria do amor de Deus em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus.